das coisas mais importantes na construção da identidade de uma pessoa é a referência familiar ou a ausência dela. Isso diz muito sobre o futuro de qualquer pessoa. Ter um pai e uma mãe não significa necessariamente fazer parte de uma família ou ter uma referência de conduta. Dias atrás eu estive com um homem, um patriarca, e seus 2 filhos. Ele já com os seus 65 anos, os filhos já devem de estar aí com uns 35. Eu os conheço bem. E dias atrás, eu estava em um local e um deles estava com uma mulher que não era a sua esposa. E a hora que me viu, ficou branco. Eu não sou pastor deles, não sou cacete do mundo, não sou vara do mundo para corrigir os outros. Na hora eu fiz de conta que não conhecia, para não gerar constrangimento, e segui o meu caminho. E num determinado momento, após alguns dias, estávamos em um local e eles estavam falando sobre honestidade. E essa pessoa em particular batia no peito e dizia: eu sou uma pessoa muito honesta, íntegra, palavra minha, que não sei o que, não sei o que. Até então não tinha me visto. E quando ele olhou e me viu, ficou pálido. Mais uma vez eu fiz de conta que aquilo não era comigo. E posteriormente ele veio conversar e falou: o senhor tem que entender, porque a vida é assim, o homem é assim e tal. Mas aqui nós estávamos falando sobre honestidade. Aí eu só disse a ele assim: se você não é fiel à mulher que é obrigada a dormir com você, você vai ser honesto com os outros? Esse discurso para mim não vai dar certo. Ah, pastor, mas casamento desgasta, mulher fica feia, cria bigode, deixa o trem fica complicado, as pancadas da vida afastam as pessoas, perde-se a intimidade, cria-se uma série de outras coisas, e essa é uma dinâmica da vida. E a grande verdade é que nós temos a opção de escolha todos os dias, para tudo. Mas o que vai determinar a forma de decidirmos e agirmos são as referências familiares. O jovem está aprendendo, o homem está fazendo aquilo que viu o pai fazer. Então, quando se fala de família e o apresentarmos como família diante de Deus,
e realmente lutarmos para construirmos uma família, as nossas referências precisam ser bastante originais. Porque se você buscar referência no fraco, na pessoa errada, no que fracassou, você aprenderá a justificar qualquer decisão que você tomar. Ah, mas tem um porquê. Tem uma atitude. O que é uma família? A família, ela é uma ideia do Deus judeu, do Deus cristão. A maioria das outras culturas que não observa a palavra de Deus, ou a Torá, ou a Bíblia como um todo, a referência que elas têm de família não bateria com o que a Bíblia fala. A questão de envolvimento familiar, de conduta, de moralidade. Então, moralidade é uma referência única, exclusiva da cultura judaico-cristã, começando do judaísmo, que teve que lutar primeiramente com a poligamia e caminhando para a consolidação de uma estrutura. A prova maior do ideal de Deus foi a família de José. Uma mulher, um homem e filhos. Qualquer coisa que fuja a esse padrão não é uma família. É um ajuntamento de pessoas. E a primeira característica na construção de uma família é a figura de um homem honrado. Um dia eu estava em um casamento e nesse casamento tinha um padre, ele estava um tanto quanto irritado, eu não sei com o quê. E eu sei que na hora do sermão dele lá, ele falou assim, bem áspero, né? Que para o noivo, que você precisa ser homem, rapaz. Porque macho até cachorro é. Mas uma família precisa de um homem. E quando se fala definir um homem, a coisa complica. O que é um homem? Qual que é a identidade de um homem? Ela é única e exclusivamente física? Não. Vira um homem quem adquire um conjunto de princípios e valores. Senão é apenas um macho tentando encontrar o seu lugar ao mundo, brigando com tudo e com todos, matando e morrendo à medida que a vida passa. Então, a primeira característica de um homem honrado é que ele é uma pessoa que protege a sua família. Difícil quando tenta se construir uma família com um homem que expõe a família. De um homem que agride a família. De um homem que envergonha a família. De um homem que mente para a sua família. De um homem que deixa a porta aberta para entrar todo tipo de erro, porque ele não tem moral suficiente
para barrar nada e nem ninguém. E como pastor, como um profissional de desenvolvimento humano, já tive que lidar muito com famílias, muitos casos, em vários lugares do mundo. E todo lugar do mundo tem os mesmos problemas. Pode mudar a roupa, pode mudar a comida, pode mudar a língua, mas as pessoas, elas mantêm o mesmo padrão, o mesmo comportamento, pode-se dizer as mesmas fraquezas, com algumas diferenças. E uma coisa difícil é encontrar um homem que de fato cumpra o papel de proteger a sua família. Tem lugar que você chega que as pessoas, a mulher, os filhos ou netos tremem quando se fala o nome da pessoa, porque elas não têm respeito, elas têm medo, porque são vítimas de agressão física, verbal, moral. Elas são sufocadas debaixo da convivência de uma pessoa covarde, que não entende o seu papel e que não está disposto a cumprir a sua missão. Vocês viram aqui, agorinha, uma criança que estava meio que passando de mão em mão aí, a Helena. Ela está com que idade? 8 meses. Essa semana, 2 dias atrás, né? Sexta-feira, a mãe dela estava passando com ela em cima de uma calçada e um carro deu uma ré sobre eles. A mãe está com 3 fraturas, toda machucada. Mas ela conseguiu arremessar a criança antes de ser atropelada. Ela cumpriu um belo papel de mãe. O instinto dela não foi de sobrevivência nem de se proteger. Foi de cuidar daquilo que foi dado a ela. Um homem que não tem esse senso, ele não tem como construir uma família. Ele vai construir vítimas. Ele pode se gabar do que quiser. Ele pode colocar tudo de bom que ele puder dentro de uma casa. Mas ele jamais será respeitado ou temido. Ele será apenas o torturador existencial de um grupo. E eu já vi isso muito mais vezes do que eu gostaria na minha vida. Famílias que fingem felicidade e harmonia em público, mas que é um verdadeiro circo de horrores quando as portas se fecham. Isso não é uma família. Outra característica de um homem honrado é o prover a sua casa. Um homem preguiçoso, acomodado, é uma vergonha para os seus avós, para os seus pais, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Sempre será uma referência de alguém que foi suportado no decorrer dos dias porque ele era incapaz. Um bom vivant. Alguém que tentando viver da herança de alguém, ou sobrevivendo, revoltado aos acontecimentos da vida, porque tudo é contra ele e nada dá certo, e que a minha vida não presta, e que todo mundo me odeia, e que todo mundo é contra mim, como se isso não fosse uma característica da vida. Todo mundo sofre, todo mundo tem dores,
todo mundo chora. O pobre que não tem o que comer agora, ele chora. O rico que pode pagar uma refeição de 500 mil reais no almoço, ele chora. Porque alguma coisa dói e falta. Sofrimento é inerente à vida do ser humano. E quando a pessoa se entrega à insignificância devido à dificuldade, esse homem não tem como cumprir o seu papel. Meu avô dizia que quando o homem morre, a mulher liberta. E melhora tanto que, além de pegar a aposentadoria, se ela é mais velha, ainda pega uma pensão. E muitos dos problemas acabam. Homens não devem, a não ser por raridades da natureza, viver mais do que suas esposas. É natural, é comum que o homem morra primeiro. Porque a fadiga da vida, a proteção, o desgaste da família é uma obrigação do homem. E se isso não acontece, uma referência errada foi dada a alguém. Igualdade, pastor, tem que ter igualdade, tem que ser tudo igual, tem que ser aquilo outro. Eu fui criado num sistema assim, Paulo Vitor. Toda a vida moramos na cidade, mas a família sempre teve fazenda. E se eu chegasse, fosse na casa, e eu tenho 18 tios, agora já faleceu meu pai e um irmão, 9 de cada lado de família. Então, ao frequentar a casa de todo mundo, existiam alguns padrões, alguns comportamentos. E se eu chegasse na casa de uma tia e falasse assim: tia, eu vou lavar a vasilha para a senhora. Ela pegava a gente pelo braço, ia lá de fora, pegava a enxada e falava assim: capina aquilo ali para mim. Que lá é serviço de homem. Não acostume com a sombra de dentro de casa. Volte para casa para descansar. E se você tiver sorte e a responsabilidade de buscar uma mulher que preste, será um paraíso voltar cansado para casa. Caso contrário, vai ser só mais um dia no inferno. Essa ausência de referência, aonde não se quer que as pessoas tenham papéis, expõe as crianças a sofrimentos desnecessários. A falta de referência, a busca por uma identidade, porque não tem referência familiar. Outra característica de um homem honrado é a promoção da sua família. Está cheio de homens analfabetos de pai e mãe, que não teve a oportunidade de estudar e nem puderam, porque estudar era coisa de gente preguiçoso. E mal aprendendo a escrever o nome, formaram seus filhos doutores, advogados, do suor do seu trabalho, gerou uma geração melhor do que ele teve a oportunidade de ser. O homem casa com uma jovem linda, passa alguns anos, você a vê e fala: o que atropelou essa mulher? O que destruiu ela? Porque a convivência com essa pessoa destrói a dignidade do outro. As pessoas não crescem. Os filhos não crescem. A esposa atrofia. Ela fica feia. Ela envelhece antes do tempo. Porque a convivência é difícil por alguém egoísta,
que não se preocupa em promover a sua casa. Um homem que cumpre o seu papel, ele não come um doce na rua, sem que antes a sua casa esteja suprida de tudo que ela precisa. Pessoas que fazem coisas escondidas, privando a família, homens que têm esse tipo de comportamento, não têm condições de exercer um papel de uma figura paterna, de um marido, de um senhor de uma casa. E uma última característica de um homem honrado é que ele dá limites à sua casa. Quem faz parte dela sabe que tem uma cerca que não pode passar. Não vá além desse lugar, porque haverá consequências. E quem é de fora sabe que não pode entrar de qualquer jeito na sua casa, que não pode tocar de qualquer jeito na sua família, que não pode exercer qualquer tipo de influência dentro da sua casa. Todo lar é um reino. E todo homem responsável por uma casa, ele é um rei e um guerreiro, que ele precisa proteger esse lugar com a própria vida. Homens que se escondem e que expõem pessoas à frente das dificuldades, eles não têm condições de ser uma referência para uma nova geração. E esse é um grande problema para o mundo que nós estamos vivendo. Existe muita gente sem pai, inclusive com ele morando dentro de casa. E além de, não é que não tem uma referência, tem uma péssima referência. Tem uma referência horrível de tudo aquilo que não deve ser. Mas o ser humano, ele aprende pela observação e pela repetição. E alguém aqui já viu um jovem falando, uma criança falando: eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu nunca vou beber como meu pai bebeu. Eu nunca vou bater na minha esposa como meu pai bateu na minha mãe. E quando ele chega à vida adulta, ele faz as mesmas coisas? Ele tem exatamente o mesmo comportamento, por quê? Porque foi modelado à imagem e semelhança da figura covarde que ele chamava de pai, ou da pessoa que se propunha a fazer esse papel. Quando você lida com gado, com o decorrer dos anos, você pode destruir o seu gado, se você negligenciar o sangue do touro. Se você começa a colocar touro comum, meio sangue, pé duro, de qualquer jeito, logo você terá um gado sem identidade. Uma sociedade que permite que a pessoa inferior, incapaz, desqualificada, sem identidade, sem condições de definir a si próprio, se torne líder de uma família, ela está destruindo toda uma parte da sociedade. Já viu aquele ditado que ninguém tem nada a ver com a minha vida? Quem já ouviu isso? Eu faço porque ninguém tem nada com a minha vida. Não existe isso. Quando você sofre, todo mundo ao seu redor sofre. Quando você perece, todo mundo ao seu redor perece. Você quer ver? Nada é melhor para unir uma família do que a vergonha de uma cadeia.
fulano foi preso, tem que tirar. O advogado diz que só tira, mas tem que pagar 200 mil amanhã. Não importa se o cara é culpado ou se ele é inocente. Gente tira dinheiro não sei da onde, e ajunta e tira para tentar estancar aquela vergonha, para acabar com aquilo. Das vezes que eu vi isso, é de encabular. Se tiver alguém morrendo, não ajunta recursos para poder salvar a vida daquela pessoa. Mas para tirar alguém da cadeia, para poder evitar um constrangimento social, eu nunca vi ter tanto dinheiro, da onde não se espera, igual isso acontece. Por que isso? Porque, de um modo geral, aprende-se a valorizar aquilo que deu errado, a ter dó do que não presta, a encontrar virtude aonde não existe virtude, a encontrar valor aonde não tem valor. Pastor, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil. Tem muita coisa difícil. Essa não é uma delas. Falar a verdade é difícil só para quem vive de mentira. Aí é um problema. Porque uma única mentira destrói 1000 verdades. E se torna uma confusão na vida das pessoas. Outra característica de uma família, Aline, e nós já falamos, você já me ouviu falar várias vezes sobre isso, é uma mulher virtuosa. Alguns anos atrás você era tchutchuca, né? Você consegue imaginar algumas roupas que você vestia alguns anos atrás, agora? A beleza passa. E Ivan é a formosura. O pastor Lucas gosta de falar que o homem tem que casar com mulher feia. Mas por quê, pastor? Porque a feiura só aumenta. E beleza vai acabando. Então a pessoa só vai ficando no lucro à medida que vai aumentando. Mas quem firma apenas na aparência não consegue manter uma família. Mas a mulher virtuosa, a Bíblia diz que ela será honrada às portas da cidade. Ela será reconhecida e valorizada por todos. Porque ela passou pela prova da honra e suportou. E a primeira característica de uma mulher virtuosa é uma mulher que se respeita. A coisa mais difícil que tem nessa vida é respeitar alguém que não tem respeito por si mesmo. E quando a mulher ela não se respeita, ela se submete a coisas que ela nunca deveria se submeter. Ela se sujeita a coisas que ela nunca deveria se sujeitar. E ela se torna culpada da sua desonra, porque ela escolheu não ter respeito por si mesma. Uma vez eu fui orar com uma mulher, casada com um cadeirante. O cara nunca respeitou ela. E um dia encheu um carro de rapariga e foi para uma festa numa cidade fora. Encapotou esse carro. E ele ficou paraplégico. E a partir de então, vivia sobre uma cadeira de roda. E a mulher vivia toda roxa, toda machucada dele bater nela. Porque você está me traindo, porque você não me respeita, porque você é isso, aquilo, outro. O dia que nós chegamos lá, vi aquela mulher toda machucada daquele jeito, tentando esconder. O que é isso? Porque... Agora me explique por quê. Não, porque eu sou submissa.
porque eu tenho que honrar o meu marido. Eu falei, cadê esse elemento? Cadê esse marido que eu não consigo enxergar? Não, mas e o camarada, mas você tem que entender, porque é a minha condição, e eu tenho medo dela me trair. Eu falei, e isso justifica, depois de tudo que você fez essa mulher passar a vida toda, agora você espancá-la de uma cadeira de roda? Você vai me desculpar, minha senhora, mas deixa de ser vagabunda. Toma essa vassoura, esse rodo da mão dele, e quebra isso na cara dele, na cabeça dele. 3, 4 vezes que você moer ele, que ele tiver que parar num cais, num hospital, ele nunca mais vai levantar a mão para te bater. Nunca prestou para nada, e agora você vai virar uma cachorra. Aliás, vai continuar uma cachorra na mão de um deficiente, que se tornou deficiente pelas suas escolhas, e que quer acabar com a sua, e que acaba ainda com a sua dignidade. Fica difícil orar por você, fica difícil respeitar alguém que não se dá o respeito. Então, característica de uma mulher virtuosa, primeiramente, ela se respeita. Segunda característica dela é que, por se respeitar, ela sabe escolher e busca aquilo que não vai desrespeitá-la. Então, ao casar ou buscar um companheiro, ela tem certeza que fez a escolha certa. Porque se você vive com um homem que não merece o seu respeito e que você não pode defendê-lo, você abriu mão da sua dignidade. Porque uma mulher virtuosa, ela não denigre o seu marido, nem para amigas, nem para parentes, nem para vizinhos, nem para ninguém. Os ajustes que precisam fazer, ela pode até quebrar o pau na cabeça dele, mas ela não o expõe. Mulher que expõe o marido, mulher que fala mal do marido para outras pessoas, não importa quem seja, fez escolhas erradas ou está lhe faltando virtude. E não tem relacionamento que suporte, ou que viva dignamente, com uma mulher que divide a própria casa. Terceira característica de uma mulher virtuosa é que ela ensina os seus maridos, aos seus filhos ou o seu filho, a respeitar o seu pai. Eu já vi tanta mulher falando mal do marido para filhos, que quando chega na hora de chamar a atenção, a pessoa não tem autoridade nenhuma, porque ele foi denegrido a vida inteira. Por último, a mulher virtuosa, ela ensina a sua família, os seus, a respeitarem o seu marido. O que essas duas figuras, um homem honrado, uma mulher virtuosa, vão gerar? Filhos nobres, filhos respeitosos, filhos que têm uma referência a observar. Como pastor, eu passo a maior parte do meu tempo corrigindo desvio moral de pessoas que não tiveram referência familiar. A pessoa, ela quer acertar, mas ela não sabe como. Ela quer fazer o certo, mas ela não sabe por onde começar. E a maior dificuldade é, não sabe dar respeito para receber respeito. Não sabe respeitar um professor, não sabe respeitar um vizinho, não sabe respeitar uma avó, não sabe respeitar um avô. E aí entra uma coisa que é muito importante, irmãos. A Bíblia fala, não removais os marcos antigos. Falando de divisas.
Mas existem algumas divisas morais que devem ser observadas. Filho, neto, não chama mãe, pai, avô, avó de você. É senhor e senhora. Isso não é sinal de respeito. Em algum momento vai faltar. Um filho, um neto, precisa entender que um pai, uma mãe pode ser seus amigos, mas ele não é seu amigo. Que um avô, uma avó, pode ser seus melhores amigos, mas que antes disso, são avós, e que por serem genitores, merecem o devido respeito. Com isso, eu quero ler um texto para nós orarmos e os que puderem estar conosco nos almoçarmos. Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus, preste atenção nessa leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Cuidado em transformar a verdade em mentira, para poder defender um interesse pessoal. Ditado antigo, né, que diz: quem rouba uma agulha, rouba um boi. E uma única mentira destrói 1000 verdades. Cuidado com o que você fala. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Querer o que é certo é mais importante do que querer estar certo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Concupiscência, desejo exagerado, exacerbado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram todo o natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheia de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Fernando, médico pediatra, trabalhou muito tempo em torno dali de Brasília, já devo de ter visto muita coisa. Mas eu já presenciei muita selvageria. Já vi crianças mutiladas por homens loucos, mulheres loucas, animais dilacerados por perversão. Não ignore a sua natureza. Vigie todos os dias, para que você possa proteger a sua casa. Porque senão o mal entra, e quando você vê já não tem mais volta. O estrago já foi feito, a destruição já aconteceu. Confie no Senhor se você é obediente, e Ele cuidará de você e dos seus. Mas cuidado, para que o seu sofrimento não seja merecido. Não seja uma recompensa pelas escolhas erradas que você se deu o direito de fazer. A palavra de Deus, ela é refrigério, se nós permitirmos ela nos tratar, para cumprirmos bem o nosso papel. Construa uma família, Vitor. Construa uma família, Aline. Continuemos a lutar para construir as nossas. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Eu não vou dar conta de citar o nome de todos da família da Aline que estão nos visitando.